Deixa eu trazê-lo aqui para minha tela, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, toda semana aqui com a gente. Muito bom dia para você, Gustavo. Mais uma semana juntos. Eu que agradeço aqui o convite sempre. Bom dia para todos também que estão assistindo. Obrigada. Gustavo, são vários assuntos hoje, né? Não tem jeito, toda semana que o Gustavo... Acho que o Gustavo até fala, olha, Paulo hoje está sem voz, vai falar menos, mas fica tranquilo que eu vou fazer várias perguntas aqui. Combinado. Afinal, a gente tem vários assuntos importantes. Queria começar falando nessa reação do mercado logo depois do primeiro turno das eleições. Alguns ativos subiram forte na segunda, a gente viu algumas correções já ontem, né, acontecendo. Tem ainda aí, né, a gente tem aí 4 quase semanas pela frente. Temos ainda, né, expectativas de alguns setores especificamente, dependendo muito em relação a esse cenário, né, que vai se trazendo aí com algumas incertezas para o cenário eleitoral desse segundo turno. Mas queria entender a sua visão, né? Como que você acredita que deve ser? Será que realmente vamos ter volatilidade aí ao longo dessas semanas? Como que você está vendo todo esse cenário eleitoral? Acredito que muita volatilidade ao longo de outubro. Se a gente pegar o que foi o fechamento de setembro, o que foi segundo, a gente consegue deixar bem escancarado por quê. Então, em setembro, a gente teve o setor de educação e construção civil baixa renda como principais destaques da Bolsa, precificando uma vitória de Lula. Depois do final de semana, com o Bolsonaro competitivo indo para o segundo turno, você teve destaque nas estatais, você teve destaque nos bancos, e tem mais setores que provavelmente reagem mais com um ou com o outro. Mas também destacaria, lógico, as estatais, pensando que são dependentes do que acontece nos governos estaduais. Então você tem, por exemplo, uma Sabesp, uma Copasa, que reagiram ao Tarcísio indo para o segundo turno na liderança, ao Romeu Zema garantindo mais 4 anos. A precificação acaba sendo refeita porque você tira alguns riscos da frente. Então, por exemplo, vamos pegar uma Sabesp. Você tinha falas do Fernando Haddad de revisar o quanto era cobrado do consumidor e também o mercado começa a precificar, pô, será que ele vai pegar o capital da Sabesp e alocar em ativos que não são tão interessantes comparado a outros similares, o que pode representar uma diminuição na lucratividade da empresa no longo prazo. Com o cenário se desfazendo, você tira esse risco da frente, os analistas vão lá na planilha do Excel e puxam o valuation para cima ao projetar fluxos de caixa mais estáveis em patamares maiores. Então, por isso que tem uma revisão para cima de algumas empresas. Também, conversando com o Congresso, quando você tem a menor taxa de renovação do Congresso desde 98, você tira a possibilidade de desfazer algumas das medidas dos últimos anos. Por exemplo, o novo marco do saneamento. Se você tira a possibilidade de desfazer, como alguns candidatos defendiam, você também já acaba com esse risco jurídico da precificação de Copasa e de Sabesp. Por isso que essas empresas foram os 2 principais destaques de segunda-feira. Inclusive, né, eu queria entender um pouco da sua visão, você como estrategista, né, muitas vezes os investidores, eles gostam realmente de entender ali como que está a visão dos estrategistas para eles realmente, né, tomarem aí decisões mais assertivas. Os investidores tentam buscar aí melhores oportunidades independente de quem ganhe a eleição, essa é a verdade, a gente sabe que um dos dois, né, vai vencer, o outro perde, mas o investidor ele tem que estar preparado aí, né, com o seu portfólio muito bem estruturado, independente do voto dele, né, pensando ali racionalmente como investidor e não ali como eleitor. Mas na sua visão, quais empresas você acha que realmente podem, né, se sair melhor aí com uma vitória, uma reeleição de Bolsonaro? Quais podem trazer melhores oportunidades no caso de uma vitória de Lula? Como estratégia, a gente lá na RB, a gente pulverizou a carteira de recomendação de ações, falando especificamente sobre ações. Então, antes a gente tinha várias com 10% de peso, a gente quebrou praticamente todas em 5%, justamente colocando os 2 cenários na carteira. Então, a gente incluiu uma Ânima, a gente incluiu uma MRV, uma Plano, pensando no caso de vitória de Lula, a gente já tinha Ambipar, que vai na lógica da parte mais ambiental. E na parte do Bolsonaro, a gente já tinha Bradesco e Itaú, a gente incluiu o Banco do Brasil, já tinha Petrobras, também pensando que caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, essas empresas devem desempenhar mais. A probabilidade é que em novembro a gente aglutine de novo, tire algum dos 2 grupos da carteira e isso fique mais consolidado conforme passem os meses. A gente também incluiu Copasa e Sabesp, imaginando que teria uma reação mais forte. Sabesp ainda tem um possível driver a mais, que seria a confirmação da vitória do Tarcísio no segundo turno. Então, pensando em ações, seria isso. Bom, vou trazer aqui para a nossa conversa Marco Saravalli.
Ele que adora falar, que faz as consultorias aí, né, Marco, com os nossos convidados, sempre ouvindo aí os grandes especialistas. Já aposto que ele vai fazer alguma perguntinha aí, daquelas do nível dele. Vai lá, Marco. Eu estou tentando ler aqui para ver se eu pego no TP a pergunta. Bom dia, Gustavo, tudo bom? Tudo bom, Marco? Ótimo dia. Tudo ótimo, obrigado para todos nós. O Gustavo, acho que primeiro começar com eleições, acho que a pergunta daqui até o final do mês vai ser a mesma, né? E a gente já teve uma sinalização de alguns candidatos, né? Enfim, quem deixou a disputa já sinalizando. Será que realmente existe essa transferência, essa sinalização? Por exemplo, a gente teve abstenção. Será que quem não votou no primeiro turno vai votar no segundo turno? Enfim, o que a gente pode ter realmente de mudança? Até porque acho que a reação na segunda-feira, como você falou, foi muito positiva aqui no Ibovespa. O Ibovespa, sim, se isolou ali dos mercados internacionais, principalmente nas estatais, como você falou. Mas agora, de certa forma, quando passa terça, quarta-feira, parece que vamos voltando talvez para a realidade. E lembrando também que a gente já começa a falar de orçamento para 2023, independente de quem que vai ser eleito. A gente começa a falar de furo no teto, quem que vai pagar essa conta, enfim. Mas vamos tentar responder algumas perguntas aqui, né? Primeiro, qual que é a possibilidade de mudança, né, nesse possível sinalização do resultado? E a gente começar a olhar também para olhar sempre traduzir um pouquinho para os investimentos, né? Investimentos principalmente no Brasil, né? Será que o Brasil volta a se aproximar do mundo, né? Ou a gente consegue se isolar do mundo em 2023, né? Começando de trás para frente, entendo que esse último trimestre do ano deve ser positivo para os ativos brasileiros. Na nossa estratégia, a gente retirou praticamente as recomendações de investimentos internacionais. Entende estar um ambiente conturbado, envolvendo o inverno chegando na Europa, com os preços de energia muito altos. A precificação de juros nos Estados Unidos ainda está bem para ser colocada nos preços de ativos, fica oscilando. Mas falando então agora das outras partes da pergunta. Sobre a abstenção, o que a gente olhou lá é que realmente a abstenção, que gira em torno de 20% no primeiro turno, sobe no segundo turno, historicamente nas eleições. Também sobe bastante nos estados que não têm segundo turno para governador. Você tem que fazer um esforço maior para fazer o eleitor sair de casa para votar apenas em uma disputa. Então isso, por um lado, prejudica Bolsonaro na questão de Minas e Rio de Janeiro, por outro, prejudica Lula em vários estados do Nordeste. Também a gente verificou que no segundo turno também existe uma abstenção maior, porque você não tem aquele incentivo do deputado, do federal, estadual, a fazer aquelas movimentações, mobilizações para levar os eleitores na eleição para votar. Então, isso é o que a gente tem visto de abstenção. Sobre transferência de voto, o que a gente fez de conta lá foi fazer uma planilha, realmente, pegar o que cada candidato, Lula, Bolsonaro, Simone e Ciro, tiveram nos principais estados, principais colégios eleitorais, e o que cada representante deles, ou neutro, teve nesses colégios eleitorais. Então, você tem, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, onde Bolsonaro teve 100 mil votos a menos que Cláudio Castro. Mas fica sempre difícil falar, a gente tem essa tendência de fazer essa associação direta, mas não é tão verdade. Assim, o cara que vota no candidato do Bolsonaro no estado não é garantia que ele vota nele na disputa presidencial. Eu acho que um exemplo muito claro é em Goiás. O presidente Bolsonaro teve, acho que se não me engano, 1,5 milhão ou mais ainda do que os principais candidatos de lá, que eram bolsonaristas ou que estão mais ligados a ele, são totalmente contra o PT. Então não teve essa transferência direto para lá, um estado que eu vi pouca gente comentando. O Bolsonaro no domingo fala, logicamente, de Minas, onde aí ele teve 800 mil votos a menos do que o Romeu Zema, então ele vai atrás desses 800 mil votos, do Rio de Janeiro para buscar esses 100 mil, e da Bahia, onde aí sim ele teve uma diferença bem grande para o Semineto, somado ao João Roma, isso chega a quase 2 milhões de votos a menos, o que deixa a Semineto justamente numa outra sinuca de bico, né? Eu vou apoiar Bolsonaro, mas esses eleitores que votaram em mim e no Lula, será que eles desistiriam de votar em mim? Então tem sempre essas dúvidas de como que fica o desenho na transferência de votos. Inclusive, deixa eu só aproveitar essa carona, Marco, claro, rapidinho, até vou fazer essa pergunta para vocês dois, né? Esses apoios, né? A gente estava falando agora há pouco em relação a risco com um candidato aqui, com um convidado, estou falando em candidato, com um convidado que passou aqui um pouco antes, né? Para a gente entender um pouco mais sobre a questão dos apoios. Peguei até carona aqui numa pergunta, num comentário do nosso chat, de uma telespectadora que falou que, na verdade,
na visão dela ali, né, esses apoios acabam até atrapalhando mais do que ajudando, porque, na verdade, coloca muito em xeque, né, o interesse até aonde vai, porque tem rachas nos partidos, e a gente vê que durante os debates muitos candidatos fazem críticas e depois ali sobem no palanque, dão as mãos, enfim. Mas esses apoios recentes, né, de lado a lado, independente de quem seja, mas pegando apoio em ala política, mercado financeiro, ontem a gente viu aí alguns, né, figurões aí, até trazendo apoio a candidatos, o Fraga, por exemplo, mas vocês acreditam que isso deve fazer algum tipo de preço nos ativos, exatamente? Esses apoios, especificamente essas costuras, trazem realmente algum preço no ativo, alguma volatilidade? Eu vou ver a opinião dos dois, vou começar com o Gustavo primeiro. Eu discordo um pouco da opinião da pessoa que falou isso, porque eu entendo que, por exemplo, se você costura o apoio do Romeu Zema agora em Minas Gerais, o que ele pode fazer no mês de outubro? Ele pode olhar para o mapa, ver como foi a eleição do Bolsonaro, que foi bem negativa naquela divisa com a Bahia, mais ao nordeste do estado de Minas Gerais, e começar a soltar recursos para as prefeituras dessas cidades. Essas prefeituras podem então fazer uma campanha mais ativa para o Bolsonaro e tentar converter votos nessas regiões. Mesma coisa para o estado de Minas Gerais, ou para o estado do Rio de Janeiro. E a mesma coisa em São Paulo, ela conseguiu o apoio do Rodrigo Garcia. Então eu não concordo tanto assim com o que ela colocou. A colocação dela foi no sentido seguinte, né? Tanto, ela cita exatamente aqui, tanto a Simone quanto o Ciro deveriam pedir desculpas aos seus eleitores, porque no fundo, eles já estavam ali, né? Tentando levar voto para o PT. E ela trouxe ali uma questão que nos debates muitas vezes fazem críticas, aí depois vão lá e dão as mãos, né? Trazendo ali, a gente sabe que faz tudo parte de um tabuleiro, né? De xadrez aí, nessas questões políticas. Muitas vezes o partido tem esses rachas, exatamente. O partido, em alguns estados, é mais conveniente apoiar aí os governos principalmente esses de centro, né? O MDB especificamente aqui, de repente a cabeça de chave ali, que nem a própria Simone não sinalizou ainda oficialmente, mas tende aí mais pro lado do Lula. A crítica foi muito em relação a essas questões, mas faz muito sentido, sim, esses pontos que você trouxe aqui pra gente. Você, Marco, você acredita que esses apoios políticos, essas costuras todas, elas fazem preço aí em algum ativo especificamente? Pode trazer, né, alguma pressão aí para esses ativos? Eu acho que o mercado ele precisa entender o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Na segunda-feira talvez tentou olhar um pouco do copo meio cheio na segunda-feira. E agora, na terça, quarta-feira, a gente começa a olhar o copo meio vazio. Lembrando que para quem faz projeção, está olhando um pouco mais para as contas públicas, a gente tem uma possibilidade, né, trabalhando com o conceito de teto de gastos, de novamente ter um rompimento relativamente expressivo para o ano que vem. Então, quando a gente se traduz em rompimento, em algum lado que a gente sempre fala, alguém vai ter que pagar essa conta. E talvez pagar essa conta, né, vamos isolar que na madeira pode ser aumento de tributação, enfim, algum aumento de carga tributária, redução de algum subsídio, enfim. Essa leitura, acho que seria o copo meio vazio que traz preocupação para o ano de 2023. Né? Então a gente tem um lado que o Congresso está definido, que acho que o lado bom é que a gente tem não só nos investimentos aqui possibilidade de aumentar, acelerar o processo de concessões, privatizações, autorizações, mas também nenhum espaço ou pouco espaço para algum radicalismo. Mas a grande preocupação agora, né, talvez que o mercado começou a olhar, colocar um preço de ontem para cá, hoje particularmente, é começar a fazer conta e realmente qual que vai ser o resultado do governo, né, no ano que vem em relação a todos os incentivos que possam continuar no orçamento de 2023. Então, essa preocupação. E a gente volta àquela preocupação de que talvez volta o fiscal a preocupar e talvez, né, será que a gente tem espaço para cair juros tão forte, né, tão expressivo em 2023. Então, esse é o lado do copo meio vazio. Né? Então, talvez quem entre, ou dependendo da decisão, a gente volta a trazer uma pressão para nosso custo de capital. E quando a gente traz essa pressão para o custo de capital, foi o que basicamente aconteceu, principalmente no final de 2021, no segundo semestre de 2021. Uma pressão muito grande na Selic, a Selic subindo até acima das expectativas. Isso é ruim, né? Um cenário mais desafiador para os investimentos de bolsa. Então, esse é o lado do copo meio vazio que todos estão discutindo. O que vai ser realmente o orçamento em 2023, né, numa continuidade ou num novo governo, tendo em vista aí toda essa sinalização, principalmente em relação aos programas sociais. Né? Maravilha. Marco, se quiser fazer perguntas para o Gustavo, fica à vontade. O Gustavo, acho que é só voltando ali para a questão de estratégia, alocação,
que você falou em relação às estatais particularmente. Será que o mercado não se antecipou muito, não colocou muito otimismo, né, em relação a esse movimento? Vamos pegar o caso aqui, acho que é uma das críticas que a gente tem, os investidores, enfim, em relação ao governo, principalmente a execução do ministro Paulo Guedes, em relação às privatizações, é que relativamente foi pouco concretizado, né? Mas será que, assim, por exemplo, o Tarcísio, chegando agora no estado de São Paulo, conseguiria levar uma pauta dessa para privatização da Sabesp, outros ativos em outras regiões? Quando eu estou falando aqui menos Petrobras e Banco do Brasil e mais empresas regionais, enfim, de estados, será que vai existir esse ambiente realmente para levar adiante? São pautas fáceis, olhando até para o caso, por exemplo, do Banrisul, né, que a gente acompanha já há muito tempo. Então, será que o mercado não se antecipou, não ficou tão otimista assim como a gente viu na segunda-feira? O que a gente pode esperar aí para as decisões políticas convergindo para o comportamento dos ativos, mas menos federal, vamos dizer assim, e mais estadual? Eu acredito que em segundo mandato o Bolsonaro teria mais facilidade em privatizar alguns ativos, até porque a discussão foi feita nos últimos 4 anos. Correios, então, tá só empurrar para o gol, já está dentro da pequena área. Você, na questão estadual, acho que de novo eu levaria para a planilha dos analistas. O que você garante é que pelo menos 4 anos a sua planilha, nos fluxos de caixa dos próximos 4 anos, você não tem mais aquele risco de interferência muito grande político. O que vai determinar se você consegue pegar a perpetuidade e colocar com menor risco, aí sim seria uma privatização. Então você consegue ir 4 colunas para a direita, mas você não consegue ir todas as colunas para a direita para aumentar o seu valuation. Então privatizar de fato dá esse up. O governador João Dória trouxe até o Rodrigo Maia para tentar avançar a privatização da Sabesp e a gente viu que teve uma dificuldade extra, que não é tão simples essa discussão assim. Mas, de qualquer forma, eu entendo que, pelo menos para os próximos 4 anos, você tirou alguns riscos da planilha. Eu queria só fazer um comentário em relação a outras eleições. Vocês acreditam que os investidores estão mais confusos? A Paula citou os apoios, né? O Marco estava falando em relação à Sabesp, Tarcísio, o mercado aí ficou mais otimista. Mas a gente vê um cenário muito complicado, apesar de a gente não saber exatamente quem serão ali os líderes, né? O ministro da Fazenda, o ministro da Economia. Mas, por exemplo, José Serra, que é do PSDB, declarou apoio a Lula e declarou apoio a Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Então, isso não acaba deixando confuso o investidor mais do que outras eleições? Acaba confundindo? Perfeito. Você vê que quando você tem as pesquisas após as eleições, quando é perguntado para os eleitores, não existe uma correlação tão direta assim. O eleitor ele não enxerga tantos partidos, ele vota mais nas pessoas para alguns cargos como governador, presidente. Então vai mais pela afinidade. Isso não, obviamente, eu estou generalizando, mas estou falando que existe essa parcela do eleitorado que desafia a lógica que a gente tende a fazer quando a gente faz previsões. Então isso acaba atrapalhando bastante até a fazer essa conversa, né? Por isso que quando a gente abre as planilhas a gente não consegue falar, poxa, mas faltou aqui, o candidato do presidente Bolsonaro não transferiu todos os votos aqui, o do Lula não transferiu todos os votos aqui, justamente porque tem essa divergência nos votos. Mas de dificuldade realmente isso vai continuar. Eu até arriscaria dizer aqui que um movimento interessante pensando nos dois lados, para você quebrar um pouco. Porque no primeiro turno você tem que convencer o seu eleitor, ou o eleitor que é mais alinhado com o seu pensamento, de que você é o melhor candidato daquele tipo de pensamento. No segundo turno não, você precisa vetar o voto no outro candidato que está disputando com você. Então você já tem aquele seu eleitor garantido, você vai àqueles que não são seus eleitores. Se eu fosse o Lula, ele já falou várias vezes que o ministro da Economia dele seria um político, o ministro da Fazenda. Mas ele poderia falar que é um ministro político do PSDB, que é um partido que é ligado a pautas mais organizadas na economia. A gente tem a referência da FHC e os estados também. Seria uma forma de você já dar uma garantia boa. Se eu fosse o Bolsonaro, a gente viu sim a questão do PDT e do Ciro declarando apoio ao Lula, mas acho que vários vídeos viralizaram durante o primeiro turno do Ciro fazendo altas críticas ao PT e acho que teve realmente até uma ajuda a esvaziar um pouco os votos no Lula e migrar para o próprio Bolsonaro. Então, eu se fosse Bolsonaro, também sinalizaria um Ministério da Educação para o Ciro. Acho que parece algo absurdo, mas de qualquer forma foi um dos pontos fracos da pauta do
O governo Bolsonaro nos últimos 4 anos, trocas sucessivas de ministros na pauta da educação. Então eu estou saindo bastante da caixinha aqui, mas eu estou falando coisas que se parecem absurdas, mas que agora realmente, como a pergunta mostrou, né, tá tudo bem confuso. Seria uma forma de você sair da caixinha e tentar trazer eleitores que não são tão seus. Eu tenho uma opinião, né, que na verdade para os políticos em si não existe ideologia, né, existe interesses, porque é incoerente muitas vezes um partido ter aí uma ideologia e apoiar uma pessoa, um outro candidato de uma ideologia completamente diferente. Então, ao meu ver, na verdade, as pessoas que brigam aí, exatamente, é igual jogo de futebol, né? Torcedores brigam, depois os jogadores vão todos jantarem juntos depois do jogo, e é o que, infelizmente, a gente vê que acontece muitas vezes, né? São os interesses que pesam muito mais do que as ideologias em si. Mas, Gustavo, só pra gente encerrar aqui essa nossa conversa. Encerrar não, porque eu tenho mais 2 perguntas. Eu não sei o Marco, mas eu tenho mais 2. Primeiro que você disse agora há pouco, né, que vocês realmente não estão apostando muito em relação nos investimentos no exterior agora, devido a todos os desafios econômicos na Europa, a questão, né, em relação ao inverno que se aproxima, o gás, né, pesando muito ainda na conta da questão econômica por lá, Estados Unidos também, mas pensando ainda nas incertezas do nosso cenário aqui doméstico, né? Muitas vezes os investidores eles ficam ali pensando como que eu faço um hedge, né? Será que eu busco investimentos no exterior agora, aproveitando que estão em baixa também? Como que vocês trabalhariam ou como que, né, o investidor pode pensar em relação a se proteger aqui, em relação a fazer um hedge, mesmo estando, né, com todas essas perspectivas ruins lá fora, mesmo é um momento que está descontado os ativos lá, não seria uma oportunidade de fazer um hedge usando os investimentos no exterior? Eu entendo que pelo momento das taxas de juros estarem tão altas, o investidor brasileiro ele é confortável com o investimento em renda fixa aqui no Brasil. O investidor estrangeiro não, ele cobra um prêmio para isso, porque ele fala, poxa, investir no Brasil, será que eles vão me pagar mesmo? A gente não. Essa eu acho que é uma pergunta que seria facilmente respondida. Você está confortável em investir em renda fixa no Brasil? Sim. A gente entende que é seguro. Lá fora não. O cara entende que aqui é o risco do risco. Portanto, você consegue se proteger agora bastante, você consegue se alocar muito em renda fixa e ter um ganho garantido alto. Portanto, a gente está direcionando bastante para a renda fixa, embora a gente tenha aumentado a renda variável brasileira agora no mês de outubro, e provavelmente vai passo a passo aumentando agora mais para frente, no mês de novembro, no mês de dezembro, no mês de janeiro. A questão internacional é que eu vejo muitos riscos e a relação do risco com o retorno parece um pouco negativo agora, porque você tem nos Estados Unidos essa dúvida de até quanto vai subir a taxa de juros. Acho que aqui deve ter sido um dos primeiros a falar lá atrás, em julho, que achava muito mal precificado a taxa de juros em 3,25. Acho que eu repeti essa frase, que 4% era o mínimo que eu enxergava. Europa, acho que cada dia a gente tem uma notícia mais negativa. China, a gente tem agora uma decisão bem importante política que tem consequências para o mundo inteiro, mas isso você consegue fazer um hedge na teoria com Vale, por exemplo, com um papel extremamente líquido, que vai se beneficiar do final das eleições, porque o investidor estrangeiro ele desembarca primeiro em Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, que são os papéis mais líquidos da bolsa, depois vai para os cases mais de consumo interno. Bom, só para então entrar na questão do Credit Suisse, que eu estava falando agora há pouco com o Marco Saravalli, queria entender a sua visão, né, a sua opinião em relação a essa crise aí, exatamente, do Credit Suisse, crescendo muitas preocupações, principalmente de cotistas aí de fundos imobiliários, né, que são geridos aí pelo Credit Suisse aqui no Brasil. Queria entender a sua visão em relação a esse assunto. Eu entendo que o Credit Suisse vai ter que fazer 3 pontos. Diminuir a operação em Nova York, Londres, segundo ponto, e diminuir o investment banking no mundo como um todo. Acho que são essas 3 frontes de atuação que provavelmente vão ser mais aprofundados pelo CEO naquele período que ele pediu, né, para fazer um plano de ação. Dito isso, acho que é improvável o Credit Suisse, pelo tamanho e peso que ele tem na Suíça, na economia suíça, escalar a ponto de você ter realmente um Lehman Brothers 2022. Você também teria um efeito dominó gigantesco nos outros bancos. Você olha a relação dos balanços, são bem piores no Deutsche, Crédit Agricole, entre outros. Então, parece difícil que isso seja liberado, que o governo não salve o Credit Suisse caso chegue em algum problema. Para trazer aqui para o Brasil, o que deve acontecer? Algo parecido com o que aconteceu com a IRB. A empresa não quebra, mas se capitaliza. É ruim para quem? Ruim para quem é sócio lá, quem é funcionário há 20 anos, tem aquela ação
e vai ver se o valor da ação, o que ele considerava que era sua aposentadoria, valendo bem menos. Fica mais difícil para o Credi atrair talentos mais para frente e para reter talentos, dada essa situação. Não sei se o Marco concorda. Eu concordo, Gustavo, só para colocar mais lenha na fogueira, tudo que a gente não precisava, né, nesse momento, principalmente para a Europa, né, com tantos assuntos, tantas questões. E aí essa que é a pergunta que eu fico para você, será que, diferentemente dos Estados Unidos, a Europa não sei se tem tanta capacidade assim de liquidez, né? Ou seja, você vai ter que, se você for injetar recurso no Credit Suisse, talvez você tenha que tirar de algum lugar, um investimento de infraestrutura, de gás aqui. Eu estou pegando como se fosse uma região só como um todo. Mas será que não pode atrasar ou atrapalhar ainda mais o crescimento econômico da região, ter saques realmente generalizados na região, começar esses recursos a ir para outros bancos ou outras regiões, valorizar ainda mais o dólar, por exemplo, enfim, o que a gente pode ter, mesmo que não chegue à situação de quebradeira, realmente uma situação de solvência, mas o que pode piorar ainda mais essa situação na região, né, já que ainda passa por tantos temas, tantas preocupações, né, acho que 90% ruins, né, e pouquíssimos assuntos bons na região no momento, né? Pouquíssimos. Fazendo de novo paralelo com 2008, a questão do Lehman Brothers e os últimos bancos, eles têm precedentes antes, né, que realmente foi o governo durante o ano empurrando empresas a fazerem fusões, aquisições de bancos que estavam bem problemáticos. Não à toa, desde o problema do Archegos no Credit Suisse, você tem uma pressão europeia para que o UBS incorpore e faça uma fusão com o Credit Suisse. E, novamente, esse tema volta agora. Portanto, alternativas vão ser ventiladas antes de chegar nessa necessidade da Europa injetar recursos no Credit. Muito bom. Só para deixar um recado final, assim, eu passei minha opinião, mas acho que a Paula perguntou, né, correntistas brasileiros ou não, né, qual que é o recado que você passa em relação a esse tema? Assim, vai ter uma gestão de liquidez, uma fusão, jogo que segue, ou realmente um assunto para tirar o sono, caso, por exemplo, tenha algum correntista ouvindo aqui? Eu já isolei aqui, acho que a minha opinião também de outros investidas aqui no Brasil, no caso de Modal, acho que tem uma independência completa, não é a preocupação, mas um correntista hoje do banco, qual que é o tamanho da preocupação que precisa ter nesse momento, né? Acho que é uma preocupação pequena. A gente, obviamente, tem uma tendência de falar mal do Brasil em vários aspectos, mas eu diria que o setor financeiro brasileiro, ele é referência. O Credit Suisse tem problemas nos Estados Unidos, na Europa, mas a operação brasileira, ela geralmente é um dos destaques há anos do Credit Suisse. Santander, mesma coisa. Lá na Europa, às vezes tem problemas e a operação brasileira é destaque. Então, o setor financeiro aqui no Brasil eu acho bem sólido, tem regras bem mais rígidas do que outros locais, tem tecnologia bem mais avançada e eu acho que o correntista não tem que se preocupar com isso. Maravilha. Gustavo, recado final para esta semana? Recado que a gente tem no mês de outubro que vai tirar o sono mais uma vez. Não vai ser bem parecido com setembro, mas que está chegando no final do ano e a gente vai ter um respiro bom. Entendo que os mercados devem ter um desempenho bem positivo pós-eleições. Tá certo. Obrigada, Gustavo. Sempre um prazer falar contigo. Até semana que vem. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.